Imagine que você está se esforçando ao máximo para ser notada por alguém. Você ora, envia mensagens, tenta puxar assunto, demonstra interesse, mas no fundo, sente que está sempre correndo atrás. E quanto mais você se esforça, mais parece que ele se afasta. Já passou por isso? Hoje, você vai entender por que essa busca incessante pode estar te afastando do propósito de Deus para sua vida amorosa. E mais importante, vai descobrir como um homem verdadeiramente enviado por Deus não precisa ser perseguido. Ele te encontrará no tempo certo. E a última revelação deste vídeo pode mudar completamente sua perspectiva sobre relacionamentos cristãos. Antes de continuar, já se inscreva no canal A3 com Deus. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E fique até o final, porque o que você vai aprender aqui pode transformar sua caminhada sentimental. A sociedade moderna nos ensina que, se quisermos algo, devemos ir atrás com todas as forças. Mas será que isso também se aplica aos relacionamentos cristãos? A psicologia dos relacionamentos nos revela um princípio interessante. Quando um lado se esforça demais para conquistar, o outro tende a se retrair. O conceito do efeito da perseguição é bem documentado por estudiosos como John Bowlby, criador da teoria do apego. Ele explica que as pessoas inseguras nos relacionamentos muitas vezes desenvolvem um padrão de perseguição e busca de validação, enquanto aqueles que se sentem confiantes e emocionalmente seguros tendem a ser mais seletivos e a tomar a iniciativa. Isso se alinha perfeitamente com o princípio bíblico da liderança masculina no casamento. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 22, está escrito: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. A palavra-chave aqui é encontra. A Bíblia nos mostra que é o homem quem encontra a esposa, e não o contrário. Quando uma mulher se posiciona corretamente diante de Deus, ela não precisa correr atrás de ninguém, pois o homem certo a verá e reconhecerá seu valor. Mas por que muitas mulheres insistem em perseguir relacionamentos que claramente não estão fluindo? Muitas vezes, isso está ligado a questões emocionais e a crenças inconscientes de autovalorização. O psicólogo Gary Chapman, autor de As 5 Linguagens do Amor, aponta que uma das maiores necessidades humanas é a sensação de ser desejado e valorizado. Quando essa necessidade não é suprida em Cristo, a pessoa pode buscar essa validação na atenção de um parceiro romântico. Aqui está a grande verdade. Um homem que realmente tem um propósito em Deus não será alguém que você precisa convencer a ficar. Se ele for de Deus para a sua vida, ele reconhecerá isso. Lembra-se de Jacó e Raquel? Em Gênesis capítulo 29, versículo 20, a Bíblia diz que assim Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Um homem que ama e valoriza uma mulher está disposto a pagar o preço por ela. Agora pense nisso. Se você está sempre correndo atrás de alguém, será que ele realmente te vê como uma mulher de valor? Ou será que você está facilitando demais as coisas para alguém que não está disposto a investir em você? Se você já passou por uma situação assim ou conhece alguém que precisa ouvir isso, comente aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a enxergarem a verdade. Muitas mulheres cristãs vivem presas à mentalidade de que precisam se esforçar ao máximo para serem notadas. Mas será que essa busca incessante realmente agrada a Deus? A psicologia dos relacionamentos nos ensina que a atração e o respeito andam lado a lado. Quando alguém sente que precisa lutar pela atenção do outro, na maioria das vezes, acaba cedendo à dependência emocional. E aqui está o problema. A dependência emocional pode fazer com que você aceite menos do que merece. O renomado psicólogo e autor Henry Cloud, especialista em desenvolvimento pessoal e relacionamentos saudáveis, explica que pessoas emocionalmente equilibradas estabelecem limites claros e não vivem em função da aprovação alheia. Quando você se coloca no papel de quem sempre precisa provar o próprio valor, inconscientemente, está enviando uma mensagem de que aceita qualquer tipo de tratamento. E o pior, isso não apenas afasta um homem de Deus, mas pode atrair pessoas emocionalmente indisponíveis. A Bíblia nos ensina que uma mulher virtuosa é valorizada, não porque se esforça para ser notada,
mas porque sua essência reflete a presença de Deus. Em Provérbios capítulo 31, versículo 10, está escrito: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. A palavra achar, novamente, nos lembra que é o homem quem reconhece a mulher de Deus e não o contrário. Aqui está uma questão fundamental. Será que você tem se enxergado como alguém de alto valor? Porque se você não se valoriza, dificilmente será valorizada. O psicólogo William James, um dos pioneiros da psicologia moderna, afirmou que a maneira como uma pessoa se enxerga determina a maneira como os outros a tratarão. Isso significa que se você se vê como alguém que precisa implorar por amor, é exatamente isso que acabará experimentando. Mas como mudar essa mentalidade? Primeiro, é essencial lembrar que seu valor não vem da atenção de um homem, mas de Deus. O livro de Isaías, capítulo 43, versículo 4 diz: Porque foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Você não precisa correr atrás de ninguém para ser digna de amor, pois já é amada pelo próprio Criador. Quando você para de correr atrás e começa a se posicionar corretamente, algo poderoso acontece. O homem certo, aquele que realmente é enviado por Deus, não vai precisar de joguinhos, de pressão ou de insistência. Ele será intencional, demonstrará interesse genuíno e, acima de tudo, buscará a direção de Deus para esse relacionamento. Jacó trabalhou anos por Raquel porque a amava. Boaz reconheceu Rute como uma mulher virtuosa e a resgatou. José manteve sua integridade e esperou o tempo certo para se unir a Maria. Em nenhum desses casos, vemos mulheres se desesperando ou correndo atrás. O que vemos são homens de Deus tomando a iniciativa e reconhecendo o valor da mulher ao seu lado. Agora eu te pergunto, você tem vivido como uma mulher que precisa correr atrás, ou como alguém que confia no tempo e na vontade de Deus? Responda aqui nos comentários e compartilhe sua experiência. Agora que entendemos por que correr atrás de alguém pode ser um erro, precisamos falar sobre como se posicionar corretamente para ser encontrada pelo homem certo. E aqui está uma verdade que pode transformar sua visão sobre relacionamentos. Ser encontrada não significa ficar parada, mas sim estar no lugar certo, no tempo certo, vivendo conforme a vontade de Deus. Muitas mulheres acreditam que esperar pelo homem certo significa simplesmente cruzar os braços e aguardar um milagre. Mas a Bíblia nos mostra um padrão diferente. Rute não correu atrás de Boaz, mas também não ficou inativa. Em Rute capítulo 2, versículo 3, vemos que ela foi trabalhar nos campos e naquele ambiente Boaz a notou. Ester não implorou pelo amor do rei, mas se preparou para o momento certo, como descrito em Ester capítulo 2, versículo 12. A diferença está na postura. Elas estavam ocupadas cumprindo seu propósito, e foi nesse contexto que foram encontradas. O psicólogo Jordan Peterson, renomado estudioso do comportamento humano, enfatiza que pessoas que possuem um propósito bem definido são mais atraentes e confiantes. Ou seja, uma mulher que sabe quem é em Deus, que tem uma vida ativa, que cresce espiritualmente e emocionalmente, naturalmente atrai pessoas que também estão nesse nível de maturidade. Mas e se você sente que está sempre atraindo os homens errados? Isso pode estar diretamente relacionado à forma como você se enxerga e como se posiciona. Segundo a teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby, pessoas que cresceram com experiências de abandono ou rejeição podem acabar desenvolvendo padrões de busca por aprovação. Isso significa que, se você sempre sente que precisa provar seu valor para alguém, pode ser que, inconscientemente, esteja repetindo um ciclo emocional do passado. A boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia nos diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que você pode reprogramar sua forma de pensar, substituindo crenças limitantes por verdades bíblicas. Você não precisa correr atrás de ninguém para ser valorizada, porque já é preciosa aos olhos de Deus. Agora, aqui está uma questão que pode te ajudar a refletir. Se Deus estivesse escrevendo sua história de amor, será que ele te colocaria em um papel de desespero e busca incessante?
Ou será que ele te posicionaria como alguém que confia no tempo e no processo dele? Responda aqui nos comentários e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Agora que você já entendeu que não precisa correr atrás de ninguém, precisamos falar sobre o que realmente significa ser encontrada pelo homem de Deus, certo? E essa é a parte mais importante de tudo o que falamos até agora. Porque não basta apenas esperar. É preciso estar preparada para reconhecer quando Deus enviar alguém para a sua vida. Muitas mulheres perdem tempo com homens errados porque não sabem discernir um relacionamento que vem de Deus. E aqui está um ponto crucial. O homem que Deus tem para você não vai brincar com os seus sentimentos. Ele não será confuso, não vai te deixar insegura e nem te fazer duvidar do seu valor. O psicólogo e terapeuta Gary Thomas, especialista em relacionamentos cristãos, afirma que um relacionamento saudável é aquele que aproxima os dois de Deus e não que gera ansiedade e dúvidas constantes. Se você precisa implorar por atenção, se sente que está sempre em uma batalha emocional para ser notada, isso é um grande sinal de alerta. O amor verdadeiro não precisa ser forçado. A Bíblia nos ensina que quando algo vem de Deus, há paz. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7 está escrito: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Se um relacionamento te causa mais dúvidas do que segurança, pode ser que ele não venha de Deus. Além disso, o homem certo para você será alguém que reflete os princípios bíblicos. Efésios capítulo 5, versículo 25 nos diz: "Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela." Isso significa que um verdadeiro homem de Deus não vai apenas dizer que te ama, mas vai demonstrar isso com atitudes. Agora pense nisso. Você está se preparando para reconhecer esse tipo de homem? Porque a verdade é que muitas mulheres estão tão acostumadas com relacionamentos disfuncionais que quando um homem verdadeiramente temente a Deus aparece, elas não sabem como reagir. Por isso, antes de esperar pelo homem certo, é essencial se tornar a mulher certa, e isso significa fortalecer sua identidade em Deus, desenvolver maturidade emocional e confiar no tempo certo. Se essa mensagem falou com você, deixe nos comentários o que mais te impactou. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal A3 com Deus, ativar as notificações e assistir aos outros vídeos recomendados na tela. Tem muito conteúdo que pode te ajudar a crescer em sua jornada com Deus. Agora me diga, você estava correndo atrás ou se preparando para ser encontrada?